Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 e o versículo 10. Eclesiastes 11, 9 e 10. Vou dar um tempo, porque, né, algumas pessoas às vezes... Tem alguns livros da Bíblia que não é fácil, né? Abacuque, Jonas e outros por aí. A dos profetas menores, elas castigam nem quando vai achar, viu? Não é fácil. Vamos ler então. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do seu coração, remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Eu quero pedir para nos levar a Deus em oração. Irmão Wesley, por favor. Amém. Amém. Sentar. Pedir, coloca um pouquinho mais de aguda aqui para mim. Aumenta um pouquinho aí o trem aí, tá bom. Obrigado. Meus amados irmãos, a palavra de Deus fala e mostra. E eu quero falar hoje para vocês sobre o preço da juventude. O preço. A Bíblia, ela relata muitos exemplos de jovens que foram servos de Deus, verdadeiros servos de Deus. Davi, José, Daniel, Samuel, Josué, Timóteo e Jeremias. Esses homens, eles foram chamados para ministério já em tempo das suas mocidades. Davi, por exemplo, era aquele jovem que estava tomando conta das ovelhas. Jeremias, entre os seus 16 e 17 anos, dizia que não podia ir porque era muito novo ainda e também parece-me que tinha um defeitozinho na língua. Com Moisés também. Daniel foi levado para o cativeiro, já numa idade jovem. Samuel, desde criança, não é? Deus já falava com ele, lembra disso? Samuel, Samuel. E em dia Samuel chegou e disse para o sacerdote: olha, toda noite eu escuto falando isso. Ou
O sacerdote então ensina para ele. Olha, quando a voz falar outra vez, você diz, eis-me aqui, Senhor. E aquela voz chegou e falou, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Daquela data em diante, ele passou a ser realmente no caminho de um jovem no caminho do Senhor. Josué já estava na batalha. Quando Samuel morreu. E Deus então coloca ele ali a mostrar um preço muito alto. Ele ficou com medo, preocupado, substituir um homem como Moisés não era fácil. De jeito nenhum. Como hoje, tem alguns homens de Deus em suas igrejas que não é fácil substituí-los. E então ali foi preciso, no capítulo 1, Deus chegar e intervir. E chamou ele a atenção, e chamou duro. Josué, Josué, o meu servo Moisés é morto. Não espere mais por morto. Agora é você. Esse foi um preço para Josué, creio que bem alto, mas foi de bênção. Às vezes, jovens, quando a gente é jovem, a gente não quer perder tempo com certas coisas, especialmente na área do chamado para o ministério, chamado para fazer as coisas. Né? E você nem imagina que é nessa idade que Deus quer te levantar. Nessa idade. Né? Timóteo chegou a ser chamado como filho de Paulo. Meu filho na fé. Jeremias nos fala, Jeremias foi, para mim, o melhor profeta. Chorão, reclamão, é verdade, mas para mim foi o melhor profeta. Pagaram o preço, pagaram com dignidade, pagaram sem vender a verdade, sem vender a justiça. Pagaram com compromisso sincero com Deus. O que Deus chamou para fazer, eles fizeram. Logicamente, uns mais em pé do que os outros, mas todos eles pagaram o preço. E nós temos um preço para pagar. Eu não creio, irmãos, que Deus nos chamou para um campo de férias, de piquenique, mas de luta, jovens. O próprio Paulo, quando ele termina a vida dele, ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que ele queria dizer com isso? Fui até o fim, pagando preço alto, apanhou muitas vezes, passou fome vezes,
passou perigo tantas vezes, odiado tantas vezes e caçoado pela própria igreja. Desculpa, caçoado para nós lá o que eu diria aqui? Quando você dá risada do outro, faz pouco caso. Falaram aqui que ele era feio, não é? E que ele era feio, que ele era caolho, que ele tinha um defeito, que ele não sabia falar. Veja os senhores, o homem que tinha a preparação que Paulo tinha, dizer que ele não sabia falar, que ele era isso, que ele era aquilo, mas ele pagou o preço. A fidelidade a Deus, meu jovem, tem um preço. Tem um preço. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que nós não podemos embaraçar com negócios desta vida. Mas Deus quer jovens, compromissados, libertados dessa coisa. Saiu do mundo, saiu. E o mundo saiu deles. Há pessoas que saem do mundo, mas o mundo não sai de dentro delas. Não é assim que vocês vão ser o sucesso. Não é assim que vocês vão ser aquele jovem que Deus espera. A Bíblia relata esses homens, esses jovens. Frequentemente nós prendemos a seus exemplos, porém não podemos esquecer que eles pagaram um preço muito alto para viverem na presença de Deus. Porque viver na presença de Deus era tão bom para eles que muitas vezes alegrava até no sofrimento. No tempo desses jovens, não era diferente. O que é pecado hoje, sempre é pecado. E eles também foram muito tentados. Ah, mas eu fui tentado. Eu sou tentado. Todos são. Uma vez eu fiz um casamento. Lembra vocês que eu falei ontem que eu não gosto de fazer casamento. Eu faço para não perder o freguês. Casamento é assim. Enterro eu gosto de fazer. Verdade. Eu gosto de fazer enterro. Um dia eu estava lá no cemitério de Vila Formosa. Aquele cemitério é o maior cemitério da América Latina. E eu cheguei lá. Eu peguei e falei assim, eu vou ver como é que é isso. Tinha 20 caixões assim para descer para a sepultura. Né? E antes de enterrar, os coveiros foram abrindo todos os caixões. E eu fui olhando para a cara de um, para a cara do outro, olhando, direitinho, qualquer coisa. Eu não tenho medo disso. Olhando, eu vi apenas um velhinho. O resto era tudo jovem, de 18, 20 anos, 14, etc. E eu fiquei pensando, gente, meu Deus, o que Deus esperava desses jovens, nenhum deles cumpriram certamente. E o que Deus espera de você, espera de mim, nós temos que cumprir. E cumprir com galhardia. O pastor cantou o hino aqui agora há pouco com a igreja. E na hora de levantar o pendão, todos com a Bíblia para cima. Isso significa, Senhor, vou te seguir até o fim. Com galhardia, com alegria de servir a Deus. Aliás, naquela época, não é?
o tempo da perseguição era muito maior, porque nós vivemos um tempo da graça, estamos debaixo da graça. Vocês devem dar graças a Deus por isso. E também numa sociedade livre, que é o nosso país. No mundo que tem tantas coisas boas para nos oferecer, existe um preço para ser um jovem de Deus. Precisa muito esforço também. Porque o mundo, irmãos, olha, jovem, o mundo oferece só coisa boa aos olhos. Mas não demora muito, você vai receber o troco. Você vai receber o resultado. Lembra da moça que eu contei ontem? Está chorando até hoje? Com certeza vai chorar a vida inteira olhando aquele menino naquela situação por uma escolha própria dela. O que você escolher é seu. Você está entre Deus e o mundo. Você está no meio. Aquele que você alimentar mais, vai existir, subsistir em você. Ou o mundo ou Deus. Qual é o que você está alimentando mais? Qual que você está alimentando? Que tipo de vida que você está vivendo? Você é um jovem que ora? Graças a Deus. Você é um jovem que medita na palavra de dia e de noite? Graças a Deus. Você é um moço com a cabeça no lugar? Graças a Deus. Isso significa um crescimento de famílias saudáveis. A palavra diz que no mundo nós seríamos odiados por causa do nome do Senhor. Mas devemos tomar a nossa cruz, perder essa vida terrena para ganhar uma eterna. Marcos 8, 34, 38. Porque no mundo nós temos aflições, mas temos bom ânimo, porque Deus venceu o mundo e eu e você podemos vencer. Tudo que tem um preço tem uma recompensa. Por isso sabemos que, embora seja difícil para um jovem, mas mesmo assim vale a pena servir a Deus. Vale a pena. Você está disposto a pagar o preço? Vamos refletir um pouco aqui sobre as recompensas de servir a Deus na juventude. Primeiro, a palavra do Senhor disse que uma das grandes recompensas é a alegria. Olha o verso 9 para você ver. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Se a tua juventude não fosse uma coisa tão séria, a palavra do Senhor não diria isso. Dificilmente ela fala para um velho, alegra, velho, na tua velhice. Ela não disse, ela disse assim, após os 70 anos é só canseiro e enfado. Não é isso? Quantos tem mais de 70 aqui? Levanta a mão. Não precisa falar o seu nome não, só levantar. Aí, ninguém tem. Porque se você tiver,
você já está no caminho de estar esperando a canseira e enfado. Que a Bíblia diz. Mas jovem não. Ele disse, alegra, alegra na tua mocidade. Eu acho interessante, na Missão Campo Norte, o ano passado nós tivemos 800 evangelistas. Eu dou graças a Deus porque se estivéssemos ali uns 40 idosos, era muito. O resto era jovem. E eu vou te contar para vocês, aquela presença maciça de jovens, é algo impressionante. Eu não aguento acompanhar eles andando. Na hora do desfile nas ruas, eu vou atrás com o meu carro. E eu tenho uma função. Qual é a função? Pegar os cansados. Quando termina lá, que termina a passeata, o meu carro está lotado de velho. Que foram e não aguentou. E os jovens terminam lá naquela alegria. Aí eu lembro desse texto, dizendo que o jovem deve servir a Deus com alegria. Jovem, seja a referência do teu pastor, seja a referência da sociedade. Está vendo aquele rapaz lá? É filho do irmão João. Aquele rapaz é crente. Aquele moço é crente. Está vendo lá? Aquele outro lá é filho do seu Pedro. Não é nada. Ele é mais do mundo do que outra coisa. Deixa eu contar para vocês uma experiência de jovem que faz vergonha para a gente. É, porque diz que é vergonha dos pais, não fala? Não, sou eu que estou falando. E quando eu era novo no ministério, hoje sou novo ainda, tem muito que aprender, né? Tinha uma moça na nossa mocidade, e ela começou a namorar lá um motorista de táxi, um jovem. E eu vi aquele namoro, gente, era um grude miserável. Era uma coisa, na hora do culto, bracinho no pescoço do outro, aquela falta de respeito, dando aquelas bicotadinhas, bicote é beijo, não é? Aquelas bicotadinhas assim. Mas, irmãos, eu pecava aqui no púlpito. Me davam vontade, se um dia, subir no púlpito com a pedra, sabe? Aí eu falo, se eu jogar, vou errar, vai pegar na Maria Baiana e ela vai morrer, o que eu vou fazer? Falei, mas eu vou chamar ele. Rapaz, Orlando, eu queria falar com você, moço. Posso? Pode, pastor. Me respeitava muito, e respeita até hoje ele. Pode ir no meu escritório um pouquinho? Escritório não, um buraquinho lá que a gente chama de escritório. Doutor Aline conhece lá. Doutor Aline foi a nossa bênção. Quando saiu de lá, teve gente que chorou. Maria Baiana chorava. Pastor, cadê aquela mocinha? Foi embora, Maria. Ela não é daqui, né? Mas vamos lá para o meu escritório. Ele foi, sentou. Pois não. Então, você está namorando a Itelvina, não é? Isso é. Tá, chamei lá no 2 Coríntios 6, 14, não é isso? 12, 14 e tal. Vou dar uma lição de moral, uma lição de Bíblia aqui para esses motores de táxi. Li, peguei e falei para ele, olha, você está namorando a pessoa errada. Escuta só, gente. Escuta só, moça. Cuidado, viu? Você que namora gente aí do mundão aí, que anda atrás dessas coisas.
Eu estou contando isso aqui para bem de vocês. Ela não é certa para você. E ele disse, por quê? Porque ela é crente e você não é. Ela é uma moça santificada e você não é. Rapaz, naquela hora ele pegou e disse, olha pastor, com muito respeito que eu tenho ao Senhor, sempre tive e vou ter, ela não é santificada coisíssima nenhuma. Eu namoro moça do mundo e ela sabe mais coisa do que as moças do mundo. Aí eu fiquei com cara de sabão mesmo, sabe? E eu fiquei com cara de tacho, com cara de Zé Goela, de Zé Mané, na frente daquele rapaz. Eu falei, mas ela me paga. Tá bom, pode ir embora, tá despedido. Ela me paga. Pagou, me chamei. Etelvina, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Quer dizer que em vez de ser professora da Bíblia, é de outras coisas, Etelvina. Fala para mim, minha irmã. Ela ficou caladinha, não falou nada. Passou uns 10 dias, ela lá saiu da igreja. É assim. Esse povo é assim. Você não viu contar a história do pastor de ovelha? Quando recolhe as ovelhas para o aprisco, para elas dormirem, para não deixar o lobo entrar junto, porque o lobo palestino parece muito com ovelha. Diz a história que o pastor sobe em cima de um tipo de um toco, e aqui é uma seringa, todo mundo passa aqui. E ele vai, pega o cajado dele, um pedaço de pau, sei lá, e vai batendo na cabeça de um por um, de um por um, de um por um. Todas as ovelhas, baixa a cabecinha e vai embora. Toda ovelha. Quando ele chega e bate na cabeça do lobo, ele fala, eu falei, é isso. Não vai dormir porque é lobo. Não vai ficar porque é lobo. Aí o pastor tem que recolher o lobo e tirar de lá, porque ele está entrando para comer as ovelhas à noite. Tá bom, quando você entra na conversa, a conversa é boa, mas o resultado é miserável. Alegria jovem que a Bíblia está falando aqui é disposição para viver. É uma característica marcante dos jovens, onde se encontra um grupo de jovens, a animação e alegria. Depois que vem para a igreja, cria-se o mito de que o jovem crente tem que ser carrancudo, sabidão, santão e sempre com ar de quem é melhor do que os outros. Mas a igreja não ensina essas coisas. Ela ensina a santidade no lugar certo. As outras coisas certinhas. Sabidão, tudo isso é da natureza própria da pessoa. Né? Eles aprendem a ser crítico do professor deles, do pastor deles, de coisa, e eles vivem dentro da igreja, mas sem ser abençoado, porque ele é um criticador. Vocês se lembram? É fácil, jovem, recorrer para a Bíblia. Você se lembra da irmã de Moisés? Como é que chamava ela? Hã? Não era Miriam? E ela juntou com quem para estar falando do irmão? O Arão, não foi? Porque meu irmão, está vendo, Arão? Como é que é? O próprio irmão, rapaz. O próprio irmão. Se o teu irmão está crescendo na vida espiritual, dê glória a Deus e amém por isso. Porque não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê.
Daqui a pouco ela viu a lepra crescer como pena branca. E ela olhou, ela estava toda empenujada de lepra. Por quê? Falando do próprio irmão. Ela pagou preço por isso. Quando você vê alguém crescer, que chega na igreja que cresça, está crescendo, alegre-se com ele, apoia ele. Quando você vê aquele que vem para a igreja para reparar o pregador, o professor, etc., chama ele a atenção. Meu irmão, vem cá, não é assim. É assim, 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 assim. Vai fazer bem. Eu não falei para vocês, ninguém deve vir à igreja para avaliar a palavra, avaliar o pregador. Você vem para a igreja para que o sermão te avalie e a palavra te avalie. Você tem que ser avaliado pelo sermão e pela palavra, e não por sabedoria própria. Viu, meu irmão? É por isso que muitas vezes as igrejas vai ficando limpa. Mas, irmãos, muitas vezes é bem assim. O jovem que conhece a Jesus, ele é alegre, ele é disposto e é simpático. A igreja tem que ser simpática. Eu gosto do americano porque é um povo simpático. Né? A doutora Adriana, ainda bem que ela não veio hoje, né? Doutora Adriana está aí? Ah, está para lá. Eu disse ontem para a doutora Adriana que eu não tenho nenhuma dimensão de ver ela com a cara ruim. Aí Tiago diz, pastor, você não fala isso. Eu disse, não, a doutora Adriana, não. É sempre alegre. Mas a Bíblia, o que ela diz para aquela pessoa alegre? Ela diz que a alegria formoseia o rosto. Amém ou não, igreja? O jovem que é triste, ele começa a ficar carrancudo, ele começa a criar aquelas ondas no coisa que eu não sei como é que chama, aquele risco que vai fazendo assim, e vai fazendo, e ele vai ficando assim, e quando ele chega aos 40 anos, já está tudo embuchado aqui, ó. Sabe para quê? Por quê? Não ri. Não ri. Tem até um corinho, se a Betânia sabe, ela deve saber que ela sabe tudo. É bom sorrir, sorrir, sorrir. É esse? Conhece? É bom se dar uma gargalhada. Aí os jovens com aquela largueta fazem, É bonito, eu não sei. Eu tenho inveja desse homem, como é que ele dirige os corinhos assim. Né? Então a diferença, ela é a fonte desta alegria. A primeira vez que me levaram dos Estados Unidos, não fala inglês, hein, por favor. Não vem falar para mim que eu não vou entender nada que você fala. Eu cheguei lá, em Jacksonville, numa igrejinha de velho. Só velho. Rapaz e moça não fica lá. Pelo menos não ficava. Aí o pastor colocou lá, Dia do Brasil. Esse pastor já tinha na minha igreja várias vezes. E colocou as luzes piscando. Eu falei, meu Deus, parecendo carnaval. É aquele Dia do Brasil, 19 de abril, né? Era para me pregar. Aí a minha intérprete era uma velhinha de 70 e poucos anos. Imagine você, aquela velhinha subia comigo no púlpito e eu precisava estar cutucando ela, né? Vamos, Jim, vamos, Jim. Ela disse, olha, essa igreja é assim, eu vou te ensinar. Tudo que você falar que elas gostar, os velhinhos, ele tira o lenço branco do bolso e faz assim.
Ai, 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 ai. E eu fui pregar preocupado nisso. Comecei a pregar, passou no meio da mensagem, até no meio, todo mundo quietinho. De repente. Mas você não quer saber a minha alegria quando via aqueles lencinhos lá, aí é que eu pulava mesmo e ali tinha alegria. Eu virava um serelepe, pregando e a véia traduzindo, mas quando eu falava 3 palavras, ela estava lá atrás ainda. Firma, Ginho, vamos embora. Foi a maior experiência da minha vida. Neemias, capítulo 8, verso 10, diz que o Senhor, ele diz assim, a alegria do jovem cristão não é a mesma do mundo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A diferença é essa, é que a tua alegria é do Senhor, e a alegria do mundo não é do Senhor. A igreja precisa alcançar a juventude para dar força na obra de Deus, dar força na alegria, porque na hora do cacau, isso vem mais dos cabelos brancos. Os jovens não é muito sem dinheiro deles não, aqui e acolá sai uns, graças a Deus, entendeu? Mas não é todo mundo não, entendeu? Mas diz lá em 1 João 2,14, que o pastor já leu ontem isso aí, não é? E nós não vamos ler hoje outra vez. Muitas vezes nós vemos jovens fracos sendo vencidos pelo mundo, porque tem prazer nas coisas do mundo. Mas quando a alegria do jovem é a alegria do Senhor, ele vence o mundo, tendo uma alegria e uma paz duradoura. Está lá no Evangelho de João 14, verso 27. Jovem, alegre-se em Deus, mas não alegre-se no mundo. Não, alegre em Deus. A alegria do mundo não te serve. Segundo lugar, o que diz que é muito importante, o versículo 9, é prazer. Ter o prazer. Ele diz no verso 9, recreie-se o teu coração, não é? Recreie-se o teu coração em dias da tua mocidade. Guarda o teu coração, jovem. No mundo moderno, a oportunidade para recreação e diversão é o que não falta. Tem muito, muito. O mercado do entretenimento é um dos que mais cresce a cada dia. O jovem é o alvo disso tudo, porque é importante para o jovem se divertir e a recreação faz parte da mocidade. Interessante isso aqui, não é? Primeira coisa que ele pede quando criança é um videogame. Um videogame. Ganhei um jovem para Cristo. Esses dias, e eu disse para ele, jovem, o que você faz? Ele disse, pastor, eu desenho. Esse desenho para videogame, sabe? Ele faz aqueles desenhos. Que não é para qualquer um não, porque é difícil. Mas ele desenha para os caras, não sei se é imprensa, não sei como é que fala aqui lá, que só mostra figuras diabólicas. E ele foi fazendo isso, foi fazendo tanto, que ele agora está doente lá na casa dele, que não sai de dentro de casa, não entra em lugar nenhum, está lá com essas doenças aí terríveis.
E ele acha que é influência do diabo. Eu não duvido. Temos uma médica que ela sabe melhor que a gente. Ao dizer recreie-se o teu coração, poderia ser traduzido na linguagem popular como curtir a vida. Eu vou curtir. Apareceu essa palavra curtir, e isso aí pegou. Aquilo é uma curtição. Vamos curtir lá, vamos curtir no sambão, vamos curtir no barzinho, no botequim, vamos curtir lá no cinema, vamos curtir nesse lugar. É o lugar de curtir jovem, você não precisa disso. Eu estou falando para você, eu falei aqui. Eu fui excluído da igreja. Por isso que eu estou te falando. Você sabe por quê? Que eu tinha ido curtir no cinema. Uma noitezinha só. Hoje eu estou vendo todo mundo fazendo fila para o cinema. E a mocidade da igreja, muitos deles, ao invés de estar na mocidade, na igreja, domingo às 6 horas, ou não sei que hora é eu aqui, ou não sei se você sabe, está lá no cinema. Eu não sei, gente, esse negócio de celular, eu sou muito ruim nisso. Eu sou tão ruim, eu sou tão tabaréu, viu? Que eu não sei no banco tirar dinheiro lá naquela maquininha. Sei não, pastor. Nem eu, nem minha esposa, nós dois é igualzinho. Casou a tampa e o balaio. A gente já está preocupado, é amanhã no aeroporto, não sabe nem fazer o tal do check-in. É verdade. Os jovens já nascem assim. A palavra curtir significa suportar, padecer, sofrer, calejar, maltratar, envelhecer ou apodrecer. Isso que significa a palavra curtir. Vai lá em São Paulo, onde fica só os drogados, lá na... Fala alto que eu sou meio surdo. Cracolândia. Vai lá para você ver. Vai lá para você ver. Você vai ver advogados apodrecendo, médicos apodrecendo, tantas pessoas apodrecendo ali, sujo, nojento, fedorento, que nunca precisa, e os pais são bens e nunca querem procurar os pais. Prefere estar ali apodrecendo. Você sabe o que é isso? Curtir. Curtir. Eu me lembro que meu pai tinha uma fábrica de curtição, mas era curtir couro. Então ele tinha lá aqueles negócios lá, cheio de aço, tanta coisa, pegava o couro do boi e jogava ali dentro. Meu amigo, o trem era tão forte que em minutos levantava o couro assim, ele estava branquinho, por dentro e por fora. O cabelo tinha saído. Curtir é isso, é queimar, é arrancar pedaço da vida. Muitos se entregando ao suicídio. Hoje há tantos jovens se suicidando. Quem diz que servir a Deus é algo desgostoso? Não é. Quando conhecemos a Jesus Cristo, nós aprendemos a recriar diferente, uma reação duradoura e que ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Precisamos aproveitar bem a juventude. O prazer de servir a Deus é o maior que qualquer outra adrenalina ou emoção. Eu uma vez fui passear mais um irmão da igreja em Foz do Iguaçu.
Aí ele falava assim para mim: pastor, o senhor já experimentou adrenalina? Eu falei: não. Ele é um senhor que era mais ignorante que eu, era doido. Lá tem um lugar ali que eu vi que dá certinho para a gente experimentar adrenalina. Vamos lá. Quando cheguei lá, sabe aquela que é tirolesa? Tirolesa. É descer naquela tirolesa lá. A altura da água era 30 metros. Entendeu? E precisa ter cuidado porque tem jacaré lá embaixo. Tem coragem? Falei: tem. Vou experimentar a tal da adrenalina. Pendurei naquele troço. Depois que eu pendurei, não teve mais volta, meu irmão. Se você deixar passar o espaço, você mete a cara no barranco lá. Não tem ninguém para te cobrir. Você tem que calcular o meio do rio. O meio. Aí quando chegou, eu calculei mal e passei um pouco do meio. Eu caí na água. Mas levei um supapo no pé. Meus queridos, nunca mais. Você experimenta adrenalina que você quiser ir. Já basta nos Estados Unidos que uma vez que eu caí dentro do carrinho, aquele carrinho lá na Disneylândia lá, sei lá, aquele trem lá, e aquele negócio foi me levando lá para dentro da casa dos piratas lá. E tinha uns negão assim, que os negão olhavam assim: ô Dodge, não sei o que é Dodge, velho. O que é, Betânia? Não tem nem tradução, né? Ou tem? Ô Dodge, Dodge. Tudo olhando aquele negão com os pés desse tamanho, lá vai eu. E eu gritando: ô preta, 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 preta. E o carrinho não parou. Eu dei a volta na cidade dos piratas e voltei e ele estava lá morrendo de rir de mim. Por isso que eu esmureci desse negócio de estar viajando para esses lados que a gente não conhece. Nunca mais eu quero isso. E aí fala, queridos, sobre o futuro. Eclesiastes mostra claro quando ele disse, verso 9, anda pelos caminhos. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O nosso caminho é o Senhor. E vamos seguir, sem medo de errar. Não é uma utopia, não é um tiro no escuro. É seguir a Deus, jovens. Os caminhos, os pensamentos do mundo são como os caminhos, não são como os caminhos do Senhor. Porque os pensamentos de Deus não são os pensamentos do mundo. Feliz e bem-aventurado o jovem que anda no conselho, não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amigo, colega, lá fora você tem conhecido. Conhecido é uma coisa, amigo é outra, colega é outro. Colega é outro. Quem me levou para o mundo da droga foi um conhecido. Eu respeitava muito ele me respeitava e dizia, olha, vamos experimentar, você nunca, vão experimentar. E terminei experimentando e fiquei 8 anos. Tá certo? Então te cuide, jovem. Te cuide. O andar do jovem que serve a Deus é na presença de Jesus e por isso este jovem, ele está satisfeito.
futuro pertence a Deus e a ninguém é dado o que acontecerá nem daqui a um segundo. Aquela moça que falei para vocês, a Itelvina, logo passou disso aí, ela morreu. Deus tira. Se você começar a viver aquela vida de escândalo, fica tranquilo, Deus vai tirar. Vai envergonhando, vai envergonhando, vai ver, chega uma hora que Ele tira. Ele tira, se você for crente mesmo. Agora, se você não for, a Bíblia diz que saíram de nós porque não era dos nossos. Mas se você for mesmo, você vai pagar um preço. Aí você vai falar para mim assim, pastor, você fica falando muito aí, isso é coincidência. É uma certa coincidência que às vezes é demais. Quando eu estava no mundo, excluído da igreja, tinha um irmão meu que nunca tinha aceito Jesus como Salvador. E nós estamos lá no jogo do baralho, é truque, é 6, dá uma saideira aí, vinha uma pinguinha lá, vinha cerveja, é truque, é 6, e a igreja lá, e quando o pastor chegava em casa, a janela estava lisa, porque pulávamos todos e corria para a rua. O pastor perguntava, ô dona Gabriela, cadê os meninos? Estava aí, sumiram tudo. O pastor tinha uma campainha na bicicleta, não sei se vocês lembram disso. Ele chegava diante de casa, trem, trem. É a campainha do pastor. Tá bom. Aquele irmão meu aceita Jesus. E quando faltava uma semana para o batismo dele, chegou lá em casa o recado. Alberto morreu. Morreu de quê? Atropelado. Oh, meus irmãos, aquilo foi um tapa de Deus na cara da gente. E que tapa! Precisou falar outra coisa? Meu pai olhou para nós e disse, está vendo os meninos? Olha aí. Eu estava casado recentemente com Preta. E Preta começou a ir na igreja com meu pai e minha mãe. Aí você fala, e eu tá lá. Truca 6, truca 6. Não é a mesma coisa. De repente ela chega e diz, aceitei Jesus. Eu disse, agora eu vou com você. Quem me tirou não foi eu. Foi Deus que usou ela. Você entende? A graça, irmãos, é que Deus sempre tem um servo em nosso favor. Sempre. Eu costumo dizer que Deus sempre tem um urubu. Lembra de Elias? Quando estava lá no Querite, estava lá tranquilão na beira do rio caudaloso, cada coisa linda, ele debaixo da sombra. Aí vinham os corvos trazer comida para ele. Os corvos eram os garçons dele. Eu acho que era cada corvo com as pernonas desse tamanho. Ô Elias, está na hora aqui da sua comida. Pois não, comer. Não precisa nem lavar o prato, deixa o prato aí que os céus lava. Amém. Passava, aí vinha o anjo. Ô Elias, aqui está a comida. Serve, né?
Aí Elias pega, no outro dia acorda, dorme, acorda, o rio tinha secado. Aí vem a voz de Deus: Elias, vai, sai daqui, vai para a casa da viúva. Chegou lá, a viúva estava passando fome, não tinha comida também. E Deus providenciou tudo. Jovem, quando você é um jovem de Deus, Ele vai te acolher. Ele vai dar alguém para te ajudar. Você não está só. Lembra que Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E fecha. Cura a sua cabeça. Meus amados,